Olá, bem-vindas e bem-vindos. Já vai se acostumando, né? Mais um convidado, mais um irmão nesse bate-papo aqui, sempre do Bar do Salomão, Reduto Alvinegro, tradicional, nossa Capela Sistina, aqui na Rua do Ouro, sempre convidados para lá de especiais, junto com o Mamed Filho, hoje recebendo os maiores narradores do Brasil, deputado estadual também há 4 mandatos, queridíssimo da massa atleticana, de Três Pontas, nasceu, mas também cidadão honorário de Belo Horizonte. Nós estamos falando de Mário Henrique Silva, conhecido como Caixa. Eu chamo de Marão. Bem-vindo, Marão. Obrigado, irmão. Um abraço, Bolivar. Prazer em te ver. Para mim é uma honra, né? Estar aqui hoje com você, com o Mamed, no lugar que você definiu muito bem, né? Nossa casa em Belo Horizonte é a casa de todo atleticano. Eu tenho muitos primos em Três Pontas, e sempre que vem a Belo Horizonte querem conhecer aqui. É como se você conhecesse o próprio Mineirão, a própria sede de Lourdes, né? Então é uma alegria muito grande e te elogiar, né? Foi de muito bom gosto você escolher aqui o Bar do Salomão para essa série de entrevistas, e eu fico muito feliz de ter sido aí um dos primeiros convidados e de poder participar aqui do canal do Bolivar, que eu tenho certeza que vai bombar. Mamed, não podia deixar de fora o Caixa, né? Não, queridíssimo da massa, né? é a voz da torcida atleticana, né? A voz da torcida atleticana, não precisa falar mais nada, né? Não, e acho que são 30 anos já de Itatiaia, nós vamos falar muito desse percurso, Marão, mas eu quero saber o seguinte, lá de Três Pontas, passando pela Rádio Sentinela, passando pela Rádio Três Pontas, conta um pouquinho dessa trajetória, porque aquele dia lá que eu fui lá te dar um abraço na Câmara Municipal, parabéns pelo título honorário de Belo Horizonte, você merece demais. Você contou uma história, o carro pegando, colchão em cima, colchão na estrada, como é que é isso? A minha paixão ali pelo futebol, e eu sempre cito, é um tio que eu tive, o tio Vitor. O tio Vitor faleceu muito novo, mais novo que eu, faleceu com 44 anos. E o tio Vitor era meu padrinho também. O tio Vitor era uma referência, irmão da minha mãe. O tio Vitor levava eu e os meus primos para a casa dele para ver o jogo do Galo. Quando passava na televisão, era muito difícil o jogo na televisão naquela época, né? E quando não tinha o jogo, era o rádio, né? Era o Vinibaldo Alves, era o Jota Júnior. E ali eu me tornei atleticano ali, né? Com aquela presença forte do meu tio, como aquele símbolo que a gente tinha de atleticano. Foi ele que deu a primeira camisa para os primos, né, para os sobrinhos, e de família muito humilde. Era difícil naquela época você ter uma camisa de time de futebol. Hoje está até mais caro ainda, né, Bolivar? Mas nasceu ali, né, essa paixão pelo Atlético, muito na infância, e era sagrado. A casa era pequena, a gente sentava ali no tapete da sala ali, e às vezes era olhando para o rádio mesmo e torcendo para o Atlético. Então, esse momento de Atlético e de Três Pontas eu não posso deixar de passar pela casa do tio Vitor Leite. Depois eu comecei a estudar e gostar sempre muito do futebol. Tinha o time do TAC, que era o Três Pontano Atlético Clube, e eu era aquele torcedor de trás do gol ali, alambrado. E eu gostava muito de ficar pegando no pé do goleiro adversário. Ficar ali, você não pega nada, seu frangueiro e tal, e já virando um galalauzão maior, né? Eu ficava atrás do gol ali, e eu me lembro até que o Atlético Três Corações, eram 2 clássicos lá no sul de Minas, TAC, Flamengo de Varginha, e o TAC, que é o time de Três Pontas, e o Atlético Três Corações. Eu ficava atrás do gol, o goleiro era o Jairão, do Atlético Três Corações. O Jairão jogou no Corinthians daquele timaço, e o Jairão era Jairão mesmo, do meu tamanho. Aí eu ficava, ei, Jairão, antigamente você ajeitava a barreira, era Birubiru, Sócrates, hoje você tá aí com esse pereba. Ele olhava para trás, ria, falava, que menino chato. Mas a paixão pelo futebol, até a gente chegar na imprensa, né, Bolivar, passa muito por isso, né? Sem dúvida. Por esse início, a gente primeiro, Mamed, torcedor, depois participando ali dos jogos, do campo, do TAC, e até virar radialista. Esse desejo
veio de criança, foi crescendo com o tempo? Como foi? Porque tem, né, muita gente, principalmente nessa área da comunicação, muita gente se identifica desde cedo, né? Ahmed, foi junto. O futebol e o Atlético, o futebol e a rádio aconteceram para mim juntos. Por quê? Eu ia no campo do TAC assistir aos jogos, isso eu falei para pouquíssimas pessoas, eu acho. Em programa, acho que é a primeira vez que eu vou falar. Eu ouvia o locutor da época, que era o Sá Mendonça, que está em 3 pontos até hoje. Eu ouvia o Sá Mendonça no radinho, ali atrás do gol, vendo o jogo, enchendo o saco do goleiro e escutando o radinho. E na sala de aula da segunda-feira, eu sempre fui da turma do fundão. Eu também. Eu não era aquele aluno que sentava na frente, sabia de tudo. Eu ficava lá no fundão fazendo bagunça. E na segunda-feira eu ficava imitando o Sá Mendonça na sala de aula. Aí começam as coincidências maravilhosas da vida. Na minha frente sentava a Flávia. A Flávia, uma aluna como eu, menino ainda, jovem, criança, e eu imitando o Sá Mendonça. A Flávia era prima do Sá Mendonça, eu não sabia. A Flávia chega em casa, comenta com o primo, falou: ô tio, tem com o tio, ela era sobrinha do Sá. Falou: não, o menino lá na minha sala, o Mário, nossa, fica te imitando o jogo, narra os jogos que você narrou, coisa e tal. Sá Mendonça, narrador da Rádio 3 Pontos. Sá Mendonça falou: mas uma pessoa me imitar é legal, né? E tal. Aí aconteceu que abriu o EPTV Sul de Minas, são as filiadas da Globo. O José Maurício, que era o repórter do Sá Mendonça, é chamado para Varginha, que é do lado de 3 Pontos, para fazer as locuções, apresentar jornal. Olha a vaga aí. Você tinha quantos anos nisso? Eu tinha de 14 para 15 anos. O Sá Mendonça me chamou e falou: a minha sobrinha falou que você gosta de me imitar, você gosta de rádio. Teu pai eu conheço, filho do Somário, motorista. Vem trabalhar comigo aqui. Eu sou Somário da autoescola, o pai teve uma pequena autoescola em 3 Pontos. Foram 40 anos, era a única autoescola da cidade. Meu pai foi conhecido como Marco da autoescola e até hoje. Beijão para ele, que deve estar vendo o programa lá. Aí o meu pai, o Sá Mendonça falou bem. Aí fui, me apresentei no dia, já apresentei o programa. E estreiei na rádio, fazendo ali uma reportagem de campo. Eu não me esqueço do jogo, Rádio 3 Pontas, 1988. A minha carteira é assinada em 1988, são 35 anos, dos 50 que eu tenho, que me dá muita alegria. Tem que começar a trabalhar tão novo, e 30 de Tatiana, mas esquecer mais para frente. Nós vamos chegar. E aí foi o meu início no rádio ali. Eu lembro até o resultado do jogo: TAC 1, Santo Antônio Teoflotone 1. Era também um jogão da segunda divisão, só que não regional, igual 3 Corações e Varginha, né? O Teoflotone é muito longe. Era o meu time, inclusive, porque eu sou de Teoflotone. Então, camisa amarela com a manga amarela e azul, listrada amarela e azul. Se eu tivesse mentido, já ia mentir aqui na média. Mas então foi isso ali, né? Esse meu início no rádio foi muito legal. E a primeira narração, Marão? Primeira narração foi lá em 3 Pontas também. 3 Pontos, eu estava na Rádio 3 Pontos, abriu a Sentinela. E Sentinela era FM na época. Não tinha FM. E FM era aquele negócio mais jovem, a musiquinha, ia poder ter um programa musical, eu jovem ali e tal. Fui para Sentinela já para ser narrador. E o começo de narrador, ninguém nasce narrando igual Caixa, ninguém nasce do primeiro jogo, faz o jogo igual o Vini Gomes fazia. Tem outros companheiros aí muito bons, Madeira lá, da 98. Piquetito, Alberto Rodrigues, Hélio Lima, que é um craque. Eu tenho as fitas cassete até hoje, das minhas primeiras narrações. E lá vai a bola pela direita, e toca a bola pela esquerda, e a bola saiu e vai perdendo o ar, não sabia o que eu fazia. Mas é o início, né? Então, assim, hoje muito garoto pergunta: Cássio, como é que faz para ser narrador? Narrador não aprende na faculdade. Eu até sou jornalista formado, você sabe disso. Mas a UniBH em 2005, cara. Narrador é prático. Narrador é prático. Então, o menino que quer ser narrador aí, começa narrando na televisão aí, no PlayStation. Os meninos estão jogando bola no colégio, narra a pelada lá, vai treinando, porque
você só vai ficar pronto assim. Então, mas foi um início, né? E a rádio me apoiou muito, me apostou em mim, eu já tinha uma voz boa, então ajudou muito também, mas foi esse início. Até combinar na vinda para Belo Horizonte, aí, se você me permite, eu vou chegar. Você está em casa, Mara, você não bate-papo. Você está se lembrando da minha vinda para Belo Horizonte, da Panorama Velha do meu pai? E aí, quando eu estava um belo dia em Três Pontas, ouvindo a Rádio Globo do Rio, Zé Carlos Araújo, até que hoje. É um craque, né? Craque. Garotinho. Na Tupi, o Garotinho. O Garotinho falou: nova sensação do futebol show. Rádio Globo Belo Horizonte. Nova sensação, comando William Jorge. Eu, na hora, peguei papel e caneta, anotei. Rádio Globo BH, William Jorge. Liguei para a Rádio Globo no outro dia. E inaugurar a Rádio Globo aqui em BH, então. Essa sucursal da Rádio Globo do Rio. Isso. A Globo Minas já estava fazendo algumas transmissões, mas ainda engateando. Perfeito. Era o William Jorge, o time era bom. Bom. Era o William Jorge, São Salvador, Roberto Amaral, Leopoldo Siqueira. Léo, certo. Então a gente começou. E aí eu vim, não achei o William Jorge na Rádio Globo, o William era muito forte na BHFM. Líder de audiência, bom dia, vida. Sim. Falou: Mário, liga lá na BHFM que ele tá lá. Liguei, o William me atendeu, falou: não, peraí que eu tô no ar e tal. Falei: ó, eu escutei o Garotinho falando. Futebol show da Rádio Globo, você deve estar montando equipe, eu quero ir para Belo Horizonte. Ele me chamou, eu vim para conversar com ele, não me esqueço, Avenida Brasil 1831, para instalar hoje, até hoje, vim passar na Avenida Brasil 1831, foi lá que eu fiz a minha primeira reunião para vir para Belo Horizonte com o William Jorge. O William Jorge falou: Caixa, mais, né? Falou: menino, você tem aí 17 para 18 anos, o projeto aqui é novo, você vai ter que vir morar aqui, mas eu com meu pai, filho, seu Mário. E o salário não é bom, o projeto só eu que acredito por enquanto, o Rio não acredita muito, que é a central da Rádio Globo, mas eu estou mandando feito aqui, vamos embora. Só eu de narrador, se eu tivesse chegado ontem, já tinha narrado Atlético e Botafogo. Isso pelo telefone, Marão? Não, ao vivo já. Lá no prédio já tinha vindo. Da Brasil. Aí ele vira bem e fala: se eu tivesse vindo ontem, já tinha narrado Atlético e Botafogo no Mineirão. Eu ainda não conhecia o Mineirão. Olha com o cara que está querendo te dar um emprego, te fala isso, eu falo: que dia que eu começo? É claro. E aí eu voltei para Três Pontas, aí antes do colchão cair lá em Nepomuceno, voltei para Três Pontas, minha mãe, cuidando da casa e tal, desci do carro, já fui na minha mãe. E o pai já participando ali, o meu pai é um cara... O meu pai nunca foi muito cobrar, essa parte era minha mãe. Ficar bravo por causa de nota da escola, meu pai sempre abraçado, era o cara do acalante. A mãe, querendo que o filho virasse gente, era mais brava. Batia, às vezes precisava, e puxava a orelha, e tinha mesmo que as notas do colégio eram muito boas, tudo, aquela história que todo mundo passou. E aí eu falei: não, eu tenho que convencer primeiro a mãe, né? Aí eu lembro direitinho, a mãe lavando roupa assim, ajeitando lá em casa, eu cheguei e virei para minha mãe e falei: ô mãe, tem que arrumar um lugar para eu morar em Belo Horizonte, porque eu vou trabalhar na Rádio Globo e tal. A mãe ficou meio muda assim, depois ela ficou conversando com o pai. Depois a minha mãe falou, anos depois, falou: meu filho, aquele dia que você foi lá no tanque, eu tinha certeza que você ia para Belo Horizonte. Foi a primeira vez na sua vida que você não falou, você não perguntou: Posso? Mãe, eu posso fazer isso? Você chegou e falou: mãe, eu desarmei ela. Aí a providência era arrumar a casa para eu morar. Três Pontas é uma cidade economicamente muito forte, né? A agricultura, a cafeicultura, e muitas pessoas da minha idade naquela época moravam em Belo Horizonte para estudar. Eu ia estudar em Alfenas ou estudar em Belo Horizonte. Está quantos quilômetros daqui, Cássio? 287. 287. E o meu pai, muito conhecido na cidade, não teve dificuldade de achar dois filhos lá de fazendeiros da cidade que estavam estudando aqui, para eu rachar o apartamento. Rachar o AP. Nós dividimos um quarto para 3. Colocamos mais uma cama lá, são meus amigos até hoje, o
Rodrigo, Paulo Fernando. E aí eu vim para Belo Horizonte. E na vinda, o pai tinha uma panorama velha, a mochilinha de roupa, coisa pouca, a cama de madeira em cima da panorama, amarradinha, mas o colchão ficou bem solto. Na hora que a gente está passando em Nepomuceno, o vento tirou o colchão de cima da panorama, caiu lá no meio do mar. Falei, se não for sofrido, não é galo. Não é galo. Já começou. Foi o primeiro sinal. Marão, você está falando aí dessa dificuldade para vir para Belo Horizonte. Lá se vão 32 anos. 32. Você, cidadão honorário de Belo Horizonte. Sim. E se tem um lugar que você adotou também, quero cumprimentar o Solo, né? Nosso irmão Salomão, que você é da turma, né, Solo? Obrigado. Mais uma vez, abrir as portas de casa aqui para receber mais um amigo, mais um irmão, né, Solo? Prazer é meu. Salomão, uma alegria, né? A gente está aqui. Não tem lugar, eu acho, em Belo Horizonte, que o atleticano se sente mais confortável, pelo menos eu, do que aqui. Aqui o bar te abraça, né? As pessoas te abraçam. A gente vê gente de todas as gerações. Tem quadro aqui que a gente não prestou muita atenção. A gente vê muitos, mas cada dia tem uma surpresa. Você está aqui, às vezes, num jogo difícil, duro. Você dá uma olhada para um Dadá ali, dá aquela cabeçada ali na final ali, chama a sorte, faz uma oração, às vezes o gol vem, né, Salomão? Então são muitos amigos, eu agradeço o Salomão, sempre recebeu muito bem aqui, frequenta aqui nesses 32 anos de Belo Horizonte, há muitos anos. Foi aqui que eu fiz grandes amigos. Nós temos um grupo da turma daqui da melhor qualidade, né, mano? Fazer homenagem aqui para dois que foram embora recentemente. Dr. Peter, meu irmão. Inteligentíssimo, neurologista, querido, Feijão também, outro irmão. Até arrepiado aqui. Um brinde a eles. Um brinde a eles. Vamos fazer. A cervejinha está aqui, não É pode esquecer dela, não. Não pode esquecer, não. Um brinde aos dois. Então, assim, e tantas histórias, né? São muitos anos aqui, então eu te elogiei no início do podcast de ter escolhido um lugar tão bem como o Bar do Salomão. Sou muito feliz de ter a amizade dele, pessoal. Você vê lá, passa a eleição, mas o meu cartaz está lá até hoje. Até hoje. Se alguém mandar tirar, e briga. Marão, Nosso patrão, Caixa. A turma aí prestigiando. Quando fala que vai ter gravação aqui, a turma vem para prestigiar. E você é muito querido. Obrigado. E eu tenho uma lembrança muito remota, antes de você estar como primeiro, como titular, que era a saída ali do nosso antigo Mineirão. Tinha o Bar do Velho ali e tinha uma turma nossa, vovô estava sempre ali e a gente encontrava ali. E quero te agradecer. Bar do Cabireca. Bar do Cabireca. O Bar do Velho também, que era do lado. Do lado, era do ali, lado, é bom. E quero te agradecer. Já tomava uma em cada um. Exatamente, no poder. Senão deixava os caras com ciúme, né? E outra coisa, Marão, quando eu lancei umas camisas, quando o Galo ganhou do Flamengo, 6-1, 14, no ano de 2004. Eu lembro que eu trouxe essas camisas aqui no Bar do Salomão. Você falou, Bolivar, tem quantas aí? Eu falei, tem umas 18, 20. Então fecha pra mim que eu vou levar tudo pra 3 pontos. Foi. E arrematou a minha sacola toda, me ajudou, bananão. Tem gente que tem a camisa até hoje. Palité tem a camisa até hoje. Não usou não, ficou lá de relíquia. É realmente uma referência, né? Quando foi que você assumiu, Marão, efetivamente o posto de narrador do Atlético na Rádio Itatiaia? Eu fiquei, Bolivar, na Rádio Globo de 91 a 93. Perfeito. A equipe era pequena, na Rádio Globo eu fiz de tudo. Eu narrava, fazia reportagem. Qual foi o primeiro jogo que você narrou na Rádio Globo? Você lembra? Eu, na Rádio Globo, eu narrei Atlético e Curitiba. Mineirão. No Mineirão. Foi sua primeira vez no Mineirão? Porque você estava contando que eles falaram aquela história do Atlético Botafogo que você nem conhecia o Mineirão. A minha primeira vez no Mineirão eu não narrei. Outro inédito aqui. Conta aí pra nós. Eu não narrei. Eu estava contando exatamente isso. A equipe era pequena da Rádio Globo. Você tinha William Jorge, Som Salvador, Luiz Carlos Gomes, que hoje é presidente da MCE, Roberto Amaral, Rogério Berto, Leopoldo Siqueira, eram os repórteres. O Ney Lopes, narrador também, e o Apolo Ferreira, plantão. Nós estamos falando da equipe de 8.
Hoje a Itatiaia tem 50, então você imagina. E era 8 para fazer tudo. E a equipe técnica também reduzida. Tinha ali o Ronaldão, mais um ou outro e tal. E quando eu fui para o Mineirão, o William Jorge ia narrar. E aí faltou um dos 2 operadores. E uma operação, a gente viu aqui a equipe técnica para ligar para fazer um podcast, ou tanto de cabo, de fio, de iluminação. Imagina o Mineirão, para você colocar lá um jogo no ar. E faltou, rapaz. Aí o William Jorge falou, Mário, deixa eu te falar, você veio meio que não ia narrar o jogo, fui meio passeando mesmo. Tamo junto. Você veio meio que passeando aí, tá pra atrapalhar o seu... Que tá faltando um operador, eu vou precisar de você ir lá para baixo ajudar os meninos, puxar cabo. Falei, não tem que ligar nada não. Ele falou, não. Falou, só você ir. O repórter vai andando, você vai enrolando, a hora que voltar, você puxa. Falei, beleza. Vambora. Então a minha estreia no Mineirão foi... Puxando cabo. E depois, obviamente, fiz o primeiro jogo e fazia tudo, até o Globo no Ar, que é aquele programa que se tem, né? O Globo no Ar, programa informativo de 1 a 1 hora na Rádio Globo, tem até hoje. Eu fazia também, fazia programa musical. Eu queria vencer na minha profissão. Eu falei, pô, os homens não me mandando embora aqui, tá bom. Será que venceu, Romero? Depois nós vamos falar das Copas do Mundo, Olimpíadas... Agora eu vou chegar na Itatiaia, se prepare também, que essa também eu contei muito pouco. O cara ganhou. 93, eu estava cobrindo a seleção brasileira na Granja Comari, só, escuta essa aí. Cobrindo a seleção brasileira como repórter. Mas narrava também. Tinha o jogo no Rio de Cia. A Rádio Globo simplesmente acabou. Eu estava numa mesa pela minha santa mãezinha que está lá, possivelmente no Zeno também. Estava numa mesa com Elton Campos, Tino Marcos, Roberto Tomé estava na Globo ainda. Só fera. Eu, um menino de Goiânia, o Dandy, parece. A gente estava numa mesona, a gente estava num hotel que era uma pensão, que tinha uma comida muito boa, um almoço muito bom. Então a imprensa se reunia lá para almoçar, para pegar o almoço lá que era top. E nós estamos na pensão lá, coisa e tal, e eu hospedado nesse hotel, nessa pensão. Aí toca o telefone, Mário, o pessoal de Belo Horizonte falar com você. Era o William Jorge. Sexta-feira. O William Jorge falou, Mário, você pode voltar para Belo Horizonte, a notícia é ruim, a Rádio Globo vai virar CBN, lá no Rio vai ter a Globo e a CBN, só que em Belo Horizonte só tem a Globo vai virar CBN. A BHFM era o top, líder de audiência em Belo Horizonte, vendia muito bem, se virava sozinha, sobrou para a Rádio Globo virar CBN. Aí eu saio de Teresópolis, não tinha mais rádio, eu fui de Teresópolis para Três Pontas. Acabei de descer a serra, Três Pontas. Esperei o almoço de domingo para contar para minha família. Meu pai, minhas 3 irmãs, falei, meu sonho em Belo Horizonte acabou, a Rádio Globo virou CBN, eu estou desempregado. Eu lembro da minha irmã do meio, a Uda, saiu chorando e tal. E todo mundo sabia que era o meu sonho, né? Vida que segue, isso domingo. Domingo à noite. No mesmo dia. Mesmo dia. Eu desempregado na sexta. Domingo à noite eu fui para uma pracinha da cidade, tomando minha cervejinha. Tô lá, tomando minha cerveja, conversando com os amigos e tal, mas ainda meio sem jeito de contar e tal, mas para o pai lá perto. O pai tinha uma Brasília amarela, que era da autoescola. Eu lembro do pai parando assim, já fui. Falou, meu filho, nós vamos ter que ir embora. Porque ligou um tal de Emanuel Carneiro lá na da Itatiaia, falou que quer conversar com você amanhã cedo. Um tal de Emanuel. Falei, uai, pai, então vamos embora mesmo, porque o tal de Emanuel Carneiro é o dono da Itatiaia. E aí eu vim, aí eu costumo dizer que eu fiquei... Fez questão de ligar pessoalmente? Ligou lá em casa, falou com o pai. Não tinha celular, era telefone. Sim, no telefone fixo. Ele falou, vem que eu quero... Depois eu fiquei sabendo que ele ligou para o William Jorge. O William era realmente um nome muito forte, e até hoje está na 107. Sim. Ele ligou e falou, William, da tua equipe aí eu quero o Mário, narrador, e me passa o telefone dele. Aí ligou lá em casa e deu tudo certo.
São aquelas jesuicidências, né, cara? É, jesuicidências. Então eu costumo dizer que eu fiquei um final de semana só desempregado. Graças a Deus. E aí, desde então, na Itatiaia, né, Mané? Minha carteira é assinada dia 3 de agosto de 1993 na Itatiaia. Então agora em agosto realmente fez 30 anos. 30 né? anos. E parabéns pela brilhante trajetória. Obrigado. Que inclui, me ajuda aqui, 3 Copas do Mundo. Copas foram mais. Fiz, vamos lá, 98, França eu fui, 2002 fui. Coreia e Japão, Brasil campeão, pentacampeão do mundo. Alemanha, Copaça 2006. Depois, 2010, eu não fui na África do Sul. na África, mas eu fiz uma Copa, um ano antes, Copa das Confederações. Então vamos contar também. E depois o Brasil, que eu narrei alguma coisa. 2014. Eu narrei, mas off-tube aqui, eu não cheguei a viajar e tal. Aí eu fiz lá França e Bulgária, uns trem desses eu fiz. Olimpíada. Olimpíadas foram 6, né, se a gente contar do Brasil também. Desses 30 anos aí. Pequim. Eu fiz Atlanta em 96 com 22 anos. Fiz Atlanta, fiz 96, 2000 Sydney, 2004 Atenas, 2008 Pequim, 2012 Londres, 2016 Brasil. 2020 foi Japão, mas foi da pandemia, né? Mas eu tô muito Eu não vou perguntar animado qual a aí. Copa do Mundo que mais te marcou, porque eu imagino que fazer Brasil pentacampeão em 2002, Coreia e Japão, né, Foi Mané? muito Deve ter bom. sido uma honra. Foi muito bom. Mas em termos de Olimpíadas, qual foi a Olimpíadas que mais te marcou, assim? Em qual contexto, assim? A Londres foi top demais, a Londres, né? Você é da região ali, né? Tá um pouquinho mais pra baixo. Tô Um pouquinho do outro mais lado- pra baixo. Do outro lado do canal da Mancha. Mas tá mais perto que 3 pontos. Tá bom, certo. Londres foi muito legal. Londres foi uma Olimpíada realmente muito boa. E muito emocionante também, né? Porque a gente teve... Eu costumo dizer que toda Olimpíada é muito legal porque Copa do Mundo são 4 semanas, né? Um esporte só. A Olimpíada são 200 esportes em 3 semanas. Então você começa de manhã narrando Thiago Pereira na natação, 11 horas basquete, 2 horas da tarde tem um Brasil na final do judô e 10 horas da noite você tá vôlei masculino, 5, 7 naquela época ainda era. Saia do IBC 2 horas da manhã para voltar às 7 horas da manhã de novo. Já aconteceu em alguma Olimpíada, de você ter que narrar alguma coisa, você chegar ali e falar assim, não entendo nada disso. Não sei quem é esse cara. Tem. Né, o que tem alguma assim que... Tem a melhor do Brasil, que foi 2004. 2004, a final da Daiane dos Santos, né? Na ginástica artística. O Emanuel entrou na linha, o Vire tinha acabado de narrar e tal, alguma coisa lá, tipo assim, era eu, tinha que fazer. O Mané entrou na linha e falou, Caixa, vai ter a final agora da Daiane dos Santos, o Brasil tá parado para ver, era tipo 3 horas da tarde. O povo vai parar em loja, na rua, tinha Zarapuã, da vida ainda, Casa do Rádio, o povo vai parar na rua para assistir a final, naquelas televisões que estão à venda, o povo só fala nisso, a Globo jogando pesado, que é a Daiane dos Santos e tal, você se vira aí que você vai narrar. E eu e o Lelhão, né? O Lelhão escutando lá. Falei, ô Lelhão, não, beleza, Manel, joga pra cá. Falei, ó, não nasci sabendo, vou aprender como é que faz esse trem, né? E aí, Manel saiu da linha, tira o Lélio de dentro do estúdio. Falei, Lélio, e aí? Falei, não, vamos lá no Álvaro José. Tava na Bandeirantes ainda, hoje acho que tá na Record. O Lélio falou, não, vamos no Álvaro José, o Álvaro é meu brother, nós vamos ver como é que faz esse trem. Fomos lá, Álvaro José, chama o Álvaro José. O Álvaro José sai lá da banha, nós vamos pro corredor, tomar um café. O Álvaro José, Mário, Lélio, calma. No máximo 2 minutos, 3. Ela vai começar com flick-flack. Tudo que ela fizer, até o primeiro minuto, vocês vão no flick-flack. E vai tocando a bola. Hora que ela der o primeiro salto, que você vê que é diferente, Caixa, é o carpado. É o carpado.
E hora mais perto do finalzinho, que você sentir que o brasileirinho está acabando, ela vai dar mais pirueta, aí seu duplo twist carpado. Fechou, passa a régua, possivelmente ouro. Falei, vamos embora. Aí o Leléu lá, Manel, tenso. Manel, você tem 200 anos de rádio, você está nervoso por causa do final. Não, porque está todo mundo ligando para a rádio, se vai transmitir. Eu falei, vamos embora. E tá lá, Daiane, linda, favoritíssima e tal, e toca na mão do Lelhão, vamos embora. E começa ao som de Brasileirinho, o ginásio inteiro lotado, a Daiane vai para o final do tablado e vem no flick-flack. Olha lá que evolução bonita, ela se posiciona de novo, agora vai, a música dá uma subidinha, anima a brasileira, ela faz mais uma sequência sensacional. Agora vem, olha o tweet encarpado e tal, e rola mesmo que de quem vem agora, sensacional. O duplo twist encarpado. E eu tinha ficado tão feliz de a narração ter ficado do jeito que o Álvaro me ensinou, que eu empolguei, rapaz. E a hora que ela termina a apresentação, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro. Naquela empolgação. Não, e todo mundo vibrando, vibrando, o estúdio inteiro nosso vibrando, e é ouro, é ouro, é ouro. Aí vem a danada da câmera lenta, né? Aí a câmera lenta, só passa a Daiane, a hora que ela cai no tablado, como se fosse esse piso quadrado aqui, o pé dela um pouquinho para fora. E aquilo ali custa ponto pra caramba, né, velho? Tem que ser perfeito o trem, porque as adversárias são boas também, né? Uai. O pezão dela de fora, o pezinho, né? Ela é miudinha, o pezinho dela de fora ali, eu falei, meu Deus. Aí eu já comecei a consertar, né? Falei, Lélio, o momento de indefinição da comissão julgadora. Nós vamos ter que esperar os jurados, e o Lélio também, experiente. Falei, é isso, Caixa, nós temos que estudar, porque realmente nessa evolução vem uma romena aí daqui a pouquinho que pode complicar esse ouro. Ela ficou em quarto, não pegou nem medalha. Mas é porque o erro dela foi grave, né? Se ela caísse dentro, acabou. Não era ouro mesmo, eu não estava errado não, mas era o VAR da época, né? Agora não vou falar em VAR não, porque depois do pênalti que não deram para o Atlético lá em São Paulo, e o que deram para o Flamengo, não dá, né? E deixar de dar um pênalti pro Grêmio também é uma coisa escandalosa. Tem que rever isso tudo, pelo amor de Deus, não pode. A verdade é que existe o VAR, eu estava conversando hoje com um querido amigo também, doutor Rodolfo Gru. E ele comentando comigo, eu falei com ele, nada mudou, né? Porque existe a tecnologia, mas quem opera a tecnologia são eles. Então, não dá. Eles arrumam determinados critérios que, né, são complicados. Agora que eu vou te responder a pergunta, depois dessa volta toda que eu dei, da fomos a Londres, Paris, vamos voltar. 2009, né, quando da aposentadoria do Vili, que eu assumi oficialmente a narração dos Jogos do Atlético. O Vili sempre foi um amigo meu. Tenho o prazer de falar isso, porque no mundo de hoje, onde as coisas estão muito desleais, a competição cada dia aumenta, eu tenho orgulho de falar que eu fui um reserva do Vili de 93 a 2009. Foram 7 com 9, 16 anos. 16 anos como fiel escudeiro. Leal. Isso. Pode perguntar para o Emanuel Carneiro, que está vivo aí, cheio de saúde, graças a Deus, meu amigo. Eu nunca subi no quarto andar da Rádio Itatiaia para falar, tira o Vili Gonza e me coloca. Nunca. Tem certeza, cara? Nunca. Tem certeza. Eu era admirador do Vili, eu era fã do Vili. Todas as Olimpíadas que eu fiz, o Vili era meu colega de quarto, porque ele tinha esse bom gosto nosso também de gostar de cerveja. Então a gente trabalhava igual condenado na Olimpíada, na Copa do Mundo, mas dava esse horário aí, 6, 7 horas, a gente ia tomar uma cervejinha, boa gente, um cara do bem, legal, e eu nunca... Então eu fui muito bem comportado. Foi uma escola para você, né? Foi uma universidade Você tá doido? Era meu narração, companheiro, né? e ajudava a segurar os pinos, porque num volume de Olimpíada, com competição toda hora, eu narrava uma, ele narrava outra, eu narrava uma, ele narrava outra. O Vili, como todo mundo, envelhece. E o Vili estava já tendo alguns problemas de voz. E alguns jogos eu acabava que fazia transmissão no lugar dele. Isso me deu uma aproximação com a torcida do Atlético antes de eu assumir. A torcida do Atlético já estava acostumando comigo. Eu lembro do Atlético e Vasco, o Manuel me ligou e falou, Caixa,
Falei com o Vili aqui, tá lá no Rio, Atlético e Vasco. Ele não tá muito legal. O Vili é joia rara nossa. Falei, Vili, descansa hoje, o Mário vai fazer. Fui pra rádio, narrei o jogo. Então era essa a relação. Ele sabendo que era mais para ajudar, a rádio entendendo que era necessário. E isso tudo aconteceu. Só que a torcida do Galo foi ficando próxima. A torcida do Atlético foi gostando, foi se ambientando, foi se acostumando comigo. Isso foi importante para mim também quando da aposentadoria dele. Quando eu assumo, a torcida do Atlético já estava ali acostumada comigo. E assim, eu tive uma alegria muito grande disso também, porque você tinha ali 2 locutores experientes, já há muito tempo de casa, e eu, o novo. Né, do Vili parar antes do Alberto. Sim. Eu não sei como seria se talvez o Alberto tivesse aposentado antes. Como é que ficaria aqui? Sim. Porque Galo eu sempre fui. Né? Mas eu tinha que ser profissional também. Claro, eu estava no início de carreira, trabalhando, querendo um lugar ao sol. O Vili já estava há quanto tempo narrando os jogos do Galo? Porque o Vili substituiu o Vilibaldo Alves. Vilibaldo, desde a década de 70, era a minha o Vilibaldo já referência estava. de menino no rádio era o Vilibaldo Alves. Saiu um Vili e entrou o outro. O Vili Gonza já estava desde a década de 70, final da década de 70 ali, o Vili Gonza já estava. Por quê? O Vilibaldo era muito forte. O Vilibaldo era muito forte em Belo Horizonte. Quando o Vilibaldo não está na Itatiaia mais, a Itatiaia teve que buscar alguma coisa próxima. Tinha que ser um locutor bom e que lembrasse o Vilibaldo. Se você tem Vilibaldo, tem Vili Gonza, o Vili Gonza era da Rádio Nacional do Rio, com o Garotinho já também. O Faustão foi repórter do Vili Gonza na Jovem Pan. O Vili já tinha uma carreira fora daqui. Itatiaia falou não, é Vili, traz aqui. Porque... Ele era gaúcho, mas fez a carreira dele no Rio de Janeiro, cara? Isso, ele foi para o Rio de Janeiro, ele foi São Paulo, depois Rio, e foi o auge dele em Belo Horizonte, né? Narrando o Galo, nunca escondeu o time dele do coração. Grêmio. Era o Grêmio e faz parte de uma personalidade interessante, né? De não ter essa preocupação de ficar fazendo média. Agora, era um baita de um locutor, né? Transmitiu muita emoção para o torcida do Atlético, um cara genial, e que eu tenho a honra de falar que eu fui um reserva dele. Para mim não é pejorativo ser reserva do Vili. É uma alegria. E da mesma forma que hoje eu estou aí na Itatiaia, já narrando há 30 anos, narrando o Galo já há 14, né? 2009 com 14 anos. E daqui a um tempo, se Deus quiser, daqui a bastante tempo ainda, que eu considero jovem ainda para a minha profissão, que é narrar aí até o que o Vili narrou, tá bom? Mais alguns títulos. E para minha alegria, o Bolivar, foi logo depois que eu assumi o Atlético, os nossos grandes títulos, né? Que a gente transmitiu. Eu acho que o locutor não ganha título. Quem ganha título é o time, é planejamento, é lá dentro de campo. Não, mas por isso que eu estou falando que a minha felicidade de ter narrado, né, a partir ali da Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa agora, o ano passado, Recopa, foi tudo aí já com a narração do Castro. Então, para mim, eu me considero um vencedor na profissão. Sair de Três Pontas, de uma rádio pequena, chegar na capital, trabalhar na maior rádio do Brasil e ainda, de gruja, narrar o meu time do coração. Porque eu podia ter tomado outro caminho, podia talvez ter, em vez de vir para Belo Horizonte, ter ido para São Paulo, ter ido para o Rio, ter ido para o Paraná, para outro lugar, para tocar a minha profissão, para buscar o lugar ao sol e estar hoje narrando Curitiba, ou estar no Rio narrando o Vasco, narrando o Flamengo. Eu, graças a Deus, vim para Belo Horizonte narrar o Galo. Mas então, você teve alguma proposta de fora? Porque né, você falou do privilégio da maior rádio do Brasil, Belo Horizonte, Clube do Coração, mas os grandes mercados da comunicação ainda são Rio e São Paulo, né? Pela projeção que você ganhou, até nacionalmente, você teve alguma abordagem, teve a oportunidade de sair, resolveu ficar? Eu fiz o Sport TV de 2000 a 2004. Eu fiz o Premier. Comecei no Premier, foi aquele início do Premier, né? E foi uma novidade muito grande, porque você tinha um jogo no domingo e um na quarta ali na TV aberta. E as outras torcidas não viam nada. Quando o Premier entra, a equipe do Globosat aumenta. Você tinha já o narrador da Globo aqui, mas eu fui contratado paralelamente para fazer os jogos do Premier. Eu tive bons anos no Sport TV, eu cheguei a narrar a final de
Superliga de vôlei, masculina e feminina, narrei final da Copa Sul Minas, né? Atlético e Atlético Paranaense. E esse momento do Sport TV, para mim, foi muito importante, quando eu convivi ali com Rivelino, por exemplo. Fizemos jogos juntos, o Júnior, Raul Plasma foi meu comentarista também, o próprio Emanuel Carneiro acho que chegou a comentar alguma coisa também. E ali dava muito para conciliar. Você tinha o Vili Gonze no auge, a rádio redondinha, beleza. Eu, às vezes, fazia até a abertura da jornada na Rádio Itatiaia e depois eu vinha para o Premiere e fazia ali. Eu tive um início de conversação com a Tupi, mas já tem mais tempo. Nunca chegou assim uma proposta muito forte de chegar e de balançar e de falar, não, vamos te tirar. Eu tive 2 propostas da Rádio Globo, de BH, né, para retornar para BH, onde, na verdade, eu tinha começado. Mas também com um projeto da Rádio Globo de reestruturação, de reinício e tal. E no momento também que eu já sabia que na Itatiaia eu já estava perto de assumir o primeiro... De assumir. A titularidade. Eu não posso me esquecer também, o Guilherme Mendes, em 2004, ele era diretor de esportes da Globo, o Guilherme chegou a me ligar para fazer umas férias na TV Globo, exatamente no período da Olimpíada de Atenas. Eu acho que o locutor da época já ia para o Rio para fazer a Olimpíada do Rio, ou ia para Atenas, e eu iria preencher esse lado aqui em Belo Horizonte. E eu... Tomara que seja mais uma vida sendo salva aí, né? Só que eu ia para a Olimpíada também, já estava com a passagem em casa. Era tipo, faltando 20 dias para embarcar. Falei, Guilherme, eu acho até que eu devia ter ido lá na TV Globo, conversado com ele, Agora, o ritmo visto como é que era a coisa melhor. Mas eu não fiz isso, eu sempre fui muito apaixonado com a Itatiaia. com o rádio também, né? Com o rádio, eu dediquei 30 anos da minha vida Porque a ao televisão rádio. o ritmo é muito diferente, né, cara? E assim, e ali naquele momento eu tinha entendido que eu tinha 30 dias para fazer quase que uma férias, que eu também acho que não é demérito para ninguém, ainda mais na Globo, né? Eu iria com muito prazer. Mas você com a passagem para ir para a Olimpíada também, dentro da gaveta, Cláudio Carneiro que cuidava da Olimpíada, eu falei, como é que eu chego para o Cláudio Carneiro, que me adora, e o Emanuel, e falo que eu não vou mais para ficar aqui. Ali não foi aquele momento, eu tive essa decisão na hora, e fizemos uma grande Olimpíada, mas Sport TV, do Premiere e da Globo eu só posso falar bem, tem grandes amigos. A minha história é muito próxima do Luiz Roberto, da TV Globo, somos amigos, ele foi na cabine lá do Allianz Parque me dar os parabéns pelos 30 anos. Então, assim, é uma casa casa que eu respeito demais pelo tamanho que é e pela seriedade, pelos profissionais que tem. Marão, você falou de Olimpíadas aí, nós falamos de Olimpíadas, falamos de Copa do Mundo e tal. Falou do Cláudio Carneiro. Não podemos esquecer que você narrou também o Mundial de Clubes da FIFA, o Atlético no Marrocos, encontramos lá em 2013. Nós temos uma foto lá em Portugal na conexão, hein? 18 chopps só, né? Só para começar. 18 chopps só para esquentar, para chegar no... Para chegar em Marrakech. Animado, Aquela ali foi uma experiência profissional, eu imagino que muito valiosa também. Profissional, pelo menos para mim, eu tive esse sentimento. Foi muito doída aquela desclassificação, né, Marão? Doída. E vocês fizeram um trabalho maravilhoso também no SBT, na Alterosa. Tivemos a oportunidade de bater um papo lá na casa. Uma casa maravilhosa, uma estrutura muito boa do programa lá. E... O Alterosa Esporte entrava era assim, eu lembro que o Emanuel tinha falado comigo que eu ia 3 dias antes do jogo. Tipo assim, não, você vai tipo, quarta, estreia sábado, coisa e tal. Eu falei, chefe, você tá brincando, tá mandando a primeira equipe, eu vou nessa. Eu vou aguentar ficar aqui em casa, faltando 15 dias para a estreia do Galo no Mundial, de jeito nenhum. Não, meu filho, calma, eu vou mudar a passagem aqui, pode ir, faltando 15 dias. E a gente foi, e foi um clima ali.
E uma Marrakech que pintaram outra coisa para nós. Ia chegar lá e que se você comprasse um litro de uísque no aeroporto, a polícia já ia quebrar o litro de uísque lá na sua frente, e que você ia chegar lá, não podia sair na rua depois de 8 horas da noite, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro. Falei, uai, gente, tá, mas vamos lá, né? O Galo tá indo, nós vamos também. Não é Arábia Saudita, não. Rapaz, uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor, você sabe, uma comida espetacular, povo carinhoso, feliz de estar recebendo o Brasil, campeão do mundo. Falei, gente, como é que a língua maldosa atrapalha, né, Bolivar? E o preconceito, o preconceito embutido. Você sabe que eu gostei. Detonaram o país só foi ruim o Mundial, que nós perdemos, mas o país acolhedor, povo bacana, povo feliz, povo tratando a gente bem. Falei, que isso, velho. O mais interessante é que ano passado, quando começou a guerra, 24 de fevereiro de 2022, eu voltei para Tatá. Eu fiquei bom tempo para convencer a Tatá de ir ao Marrocos. Você voltou ao Marrocos? Voltei ao Marrocos. E o Aqui mais de legal, Portugal é 1h40, né? É um- E a Tatá, por causa dessas línguas aí, ficava bem ressabiada, mulher, mais muçulmana e tal. Marão, o carinho, Mamed, o carinho da turma até hoje, com a camisa do Galo, ao mestre Eduardo Ávila passando ali. E o pessoal perto, impressionante como é que contagiou, como é que a massa do Galo marcou. Realmente, ali, eles viram a camisa do Atlético ali, eles têm um carinho danado. Gritando, Ju, aquele negócio todo, aquela farra lá. Sensacional. Então, foi uma experiência única, né, para o Atlético, para o atleticano. A gente sabe que a gente vendeu carro, a gente vendeu terreno, vendeu casa para ir. Mas o momento era aquilo, o momento pedia aquilo. Eu lembro que teve muitas excursões, né, em voo fretado. Foi uma festa maravilhosa e que pegou uma torcida apaixonada que tinha vencido um título, que parecia que o Atlético era proibido ganhar Libertadores, né? Sim. As outras torcidas do Brasil, já nunca vai ganhar Achava que não Libertadores. queria. Achava que a nossa sina era nunca ganhar Libertadores. Ganhamos bem, e ganhamos com o Ronaldinho, nós demos show. Não foi Uma forma épica. qualquer título. Essa foi conquistada, né? E quando a gente, Mamed, vai para Marrakech, a gente vai muito animado, vai muito feliz e assim, esperava pelo menos ter enfrentado o Bayern, né? Claro, para chegar pelo menos à final, né? Mas o Flamengo agora foi querendo enfrentar o Real Madrid também, não deu certo. Você sabe E agora com essa história do futebol da Arábia Saudita investindo tanto, vai ser cada vez mais difícil, né? Quando um brasileiro topar ali, com um sul-americano topar ali numa semifinal com um desses da vida, já deixa de ser favorito. Eu, quando eu vi a Copa do Mundo que fizeram lá agora na Copa do Catar, Copa do Catar, ela teve alguns defeitos. Quem é perfeito é que Copa, que Olimpíada que foi perfeita. Mas em termos de estrutura dos caras, de estrada, de avenida, de rede de hotéis, de estádios, foi a mais rica que eu vi, a Copa do Mundo do Catar. E olha que... Então, a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, esses caras não vão ficar satisfeitos só com a Copa do Mundo, não. Porque a Copa vai voltar lá daqui quanto? 50 anos? A final do Mundial de Interclubes esse ano vai ser na Arábia Saudita, até muito em função desse investimento. Mas falando do Marrocos, foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, porque, como eu disse, na Alterosa nós encontramos lá, e eu fui fazer a zona mista. E claro que eu estava muito, claro, machucado, todos nós, dilacerados, decepcionados. Então, ali na zona mista, depois que eu entrevistei a turma ali, eu subi para a sala de imprensa, tinha uns japoneses lá. Rapaz, eu cheguei assim num canto, numa quina, mas chorei lágrimas de esguicho, como se diz Nelson Rodrigues, lágrimas de esguicho. Mas o problema não foi só esse. O problema foi no dia seguinte, que a nossa pauta era ir até o aeroporto lá de Marrakech, né, Menara, para entrevistar os torcedores do Galo que estavam desembarcando lá, acreditando, como quem disse, teve o jogo ontem, na semifinal, o Atlético classificou, nós vamos ver a final. E eu, como portador dessa má notícia, que o Atlético não tinha passado pelo Aja. Então, a sensação da turma desembarcando
E tomando conhecimento dessa informação, talvez tenha sido... Quem foi só pro segundo jogo, né? Foi só pro segundo jogo, o pessoal aproveitou para rodar a Europa. Eu não tinha pensado nisso. Gente vendeu carro, vendeu apartamento, fez de tudo para ela acompanhar o Atlético, né? E deixou para ir para o jogo final e desembarcando lá. Aquilo foi muito duro, ter que entrevistar e ter que noticiar essa situação. Na sua carreira de narrador oficial dos Jogos do Galo, para você foi o pior momento, assim, ou teve algum outro que te machucou mais do que a... Foi muito ruim. A gente estava ainda muito feliz ainda pela Libertadores, né? Mas é óbvio que se você chega no Mundial, você quer ganhar também, né? Ainda mais tendo o Ronaldinho no time, que a gente tinha, Tardelli, todo mundo, o Tardelli muito no auge, o Ronaldinho jogando muita bola ainda. Teve toda a história do Fernandinho, né? Negociação, mas Fernandinho tem muito jogo que machuca. Eu, assim, tem muito jogo dolorido. O Flamengo é sempre complicado, não gosto de perder pro Flamengo. Depois desses anos todos, você sai do estádio ainda Sai. Quando o time sai mal, você sai também? Sai. Foi ruim agora lá em São Paulo mesmo. Lá em São Paulo não foi legal contra o Palmeiras, sobretudo porque nós tivemos um pênalti claro que não foi dado, né? Sim. Foi pouco falar. Por mais que a gente seja experiente, já são 30 anos de profissão, mais de 35 de profissão, mas o chopp desce meio amargo, né? No sujinho ali, na consolação ali, é meio dolorido. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Rei aqui, o grande Rei aqui, e o Rei falou que o maior rival para ele é o Cruzeiro, apesar de tudo que aconteceu com o Flamengo. Qual que é o maior rival para você? Ou qual a derrota mais doída, assim, para o Caixa? Assim? É Cruzeiro e Flamengo, né? Não adianta. Mas Flamengo é duro, né? Eu não gosto de perder pro Flamengo. Até hoje eu não engulo como é que nós perdemos a Copa do Brasil 2022, cara. Porque fica marcado na cabeça da gente ali, 80, né? Menino, 7, 8 anos, né? Mas são dois rivais históricos, né? Históricos. Muito regional aqui o Cruzeiro, né? Então a gente vive mais clássicos aqui do que, por exemplo, contra o Flamengo, né? Mas são duas paradas tortas, são dois jogos em que as equipes se equilibram, né? Um está muito bem e o outro está mais ou menos. Você pode saber que o outro vai jogar melhor. E como é que é a sua relação? Como é que é a sua relação com a torcida do Cruzeiro? Esse é um cara tranquila. Que é tranquila. Galera super de boa. Eu hoje posso te dizer, aborda para conversar. 32 anos de BH, eu tive problema zero com a torcida do Cruzeiro, nenhum. Mas eu acho que o respeito, né, se dá a quem respeita. Você pode procurar aí áudio, vídeo, transmissão da Itatiaia, eu desrespeitando a torcida do Cruzeiro. Em nenhum momento. Eu sou um cara, tiro foto, vou pro shopping, vou na padaria, vou em farmácia, saio na rua, venho pro bar, gravo vídeo, é aniversário do meu tio, aniversário do meu pai. Aí, às vezes, Caixa, fulano aqui, meu tio, é cruzeirense, zoa ele aqui pra mim. Eu falei, não. Você quer que eu narre um gol pro seu pai, que é atleticano? Que eu até mando um abraço pro seu amigo, que é cruzeirense, eu faço. Mas zoar eu não vou zoar. Porque eu vou dar... Primeiro que eu não sou assim. E segundo que eu vou dar munição para um... E não é assim. E a torcida do Cruzeiro sempre me respeitou. Eu tenho uma irmã que é cruzeirense, né? E tenho gente, primo, amigos que são cruzeirenses, muito amigos que são cruzeirenses. Respeito. Tá. Tem um jogo, tem outro, o Galo perde, é uma zoeirinha, mas mesmo meus amigos vêm de leve também, porque eu não sou de ficar Marão, nem zoando com a queda do Cruzeiro para a segunda divisão, eu sou incapaz de mandar qualquer mensagem. Se você pegar meu Twitter, ele é desde 2011. Se eu falo do Cruzeiro 5 vezes ali, foi só em confronto, em clássico, claro. E sempre com muito respeito. Uma coisa que a gente não pode deixar de perguntar, quando que o Caixa, o Mário Henrique Silva, virou Mário Henrique Caixa? Quando foi que se adotou o Caixa? Como é que foi essa história, né, que é tão ligada hoje em dia? Todo mundo virou Caixa, sinônimo de gol. Virou sinônimo de gol. E os bordões também, que são vários, né? Que a gente poderia até passar por alguns e como que eles nasceram, né?
Ó, o Caixa foi 2000 ali. O Caixa, o Oswaldo Faria estava vivo ainda. Eu lembro que a minha ideia foi no barzinho. Eu morava numa pensão na Rua da Bahia, pensão da Dona Taninha, e eu ia no barzinho na Guajajaras, tinha ali o Pirâmide, uns lugarzinhos tomar um golo ali, mas eu ia no barzinho em frente, Cantina Fafine, do Paulinho, era entre a Bahia era na Guajajaras, Bahia e Espírito Santo. E aí eu fui lá no bar e eu tinha minha turma de amigos lá, o Bira estava na época, o Birosco. Aí eu tava lá e tal, falei, galera, agora eu vou gritar Caixa, ao invés de gritar gol, eu vou gritar Caixa. Os caras, você é doido, senhor? Vai gritar Caixa, o que é isso? Falei, não, Caixa, a bola entra numa caixa. É Caixa, se chutou pro gol é Caixa. Só que tinha que pedir pro Oswaldo. O Oswaldo era chefe linha dura, me ajudou muito, não é uma crítica isso a ele, não. Falei, Oswaldo, chefe, peguei num dia bom. Falei, Oswaldo, vou começar a gritar. Meu filho, vai lá aqui. De onde você tirou isso? Falei, não, eu tive essa ideia. Grita lá, às vezes vai dar certo. O Oswaldo liberou. E no começo eu comecei a gritar, eu já começando a ter um destaque, o pessoal me ouvindo, a Itatiaia, um alto-falante de BH, né? Eu começando a gritar e eu lembro, o Chico Maia na época, o Maia era do Minas Esporte e tal. Grande Chico. Chico chegou a comentar comigo, falou, Mário, pô, esse negócio de caixa aí não tem ninguém entendendo isso nada. Eu falei, Chico, calma que vai dar certo. E deu certo, graças a Deus. Hoje eu costumo dizer que eu já fui em Mário Henrique um dia, né? Hoje eu sou o Caixa. É o Caixa. Ô, Marão, e esses bordões que pegam mesmo e a massa do Galo repete, né? Hulk, Tardelli nele, tá. Passa por alguns deles, assim, mais emblemáticos, que tá no imaginário, na lembrança do torcedor atleticano. Olha, interessante o que eu vou falar, Mamed. Eu nunca ensaiei o que eu vou narrar. Eu não ensaio, eu não vou pro Rio fazer agora Atlético e Vasco e vou ficar ensaiando, não. Eu vou e logo que sair é isso mesmo. E foi assim que nasceu, por exemplo, o Tardelli. Tardelli neles. Foi uma época que você podia começar a colocar no celular o toque do som do celular que você queria. O hino do Galo, qualquer coisa. E todo celular, a maioria do celular, tinha o gol do Tardelli. Surgiu em 2009, torneio de verão, Montevidéu, Tardelli estreando no Galo, Tardelli faz 1-0, e eu, Tardelli. Na hora eu vi, falei, esse trem ficou bom. Aí eu tenho costume de ouvir meus gols depois do jogo. Aí eu ouvi esse gol, falei, esse ficou bom, vou só aprimorar. Aí eu vi, Tardelli neles, Galo, e virou um sucesso. Mas nunca sem, o Hulk também não foi pensado. O próprio Caixa, eu estou te falando, com os amigos ali, tomando cerveja, eu tive a ideia. O que mais aí? Perigoso, muito perigoso. Lá em Três Pontas, assim, tem os ditados do interior, né? Os jargões do interior. Lá em Três Pontas, perigoso é o cara que pega muita mulher, né? O cara vai pra balada ali, ele é namorador. Então, tá vindo lá fulano de tal, isso aí é perigoso, perigoso. Aí eu falei, eu vou pôr o perigoso do futebol, ué. Aí eu, atenção, Obina bateu, Caixa do Galão da Massa. Obina, perigoso, muito perigoso, ele sabe que é de Caixa que ela gosta. E aí muita coisa você pega assim de... falta nele, falta nele, falta... O Diogo Gonçalves da Itatiaia que gosta muito também do falta nele. Então assim, as coisas vão surgindo na cabeça. E se parar para pensar, para criar, é bobagem. Tem que deixar vir natural. Deixar na espontaneidade natural. Não poder perder esse embalo então, né, Mamete? Para pedir pro Caixa narrar um gol do Galo. Qual circunstância, Caixa? Qual circunstância? Esse ano tá bem complicado, né? Fala do Galo esse ano e depois vamos ter uma narração pra gente, né, Mamete? Vamos falar do Galo esse ano. Galo esse ano, 2023. Quando você vem de um 2021 maravilhoso, né?
Você vem de um 2021 tão maravilhoso. O 22 ali também teve a Supercopa, né, que foi positivo. Você ter um 23 com o time patinando um pouco ainda é ruim, mas às vezes me causa um pouco de tristeza. Tristeza não, tristeza é muito forte. Me causa um pouco de chateação algumas críticas muito ofensivas que têm acontecido. Já não pode ter memória curta, não pode ser ingrato. Eu acho que o Atlético conquistou títulos importantes recentemente. É um Brasileirão que, para mim, era o título que eu mais queria. Nasci em 72, então 71 nem nascido eu não era. Então, e eu estava com esse medo. Falei, gente, eu vou fazer 50, o Galo sem ser campeão brasileiro ainda. E tanta gente que eu vi indo embora, a festa da terra e a festa do céu da minha nação. Falei, pô, será que eu vou ser um desses e tal? Porque... Então, assim, veio Libertadores, veio o Bi do brasileiro. Nós vamos ter um estádio agora, né? Do Atlético. Já temos, cara. Já temos, né? Já estamos jogando lá. Já estamos jogando. Então, eu acho que é muito coisa boa. Então, eu acho que o atleticano, de verdade, não é aquele do quanto pior, melhor. Porque tem gente que, por causa da política, torce contra. Não, eu acho que isso aí é muito agressivo. Até pelas próprias frustrações pessoais também. Eu acho isso muito agressivo. Então, eu acho que o torcedor atleticano de verdade, torcedor que vai ao estádio, torcedor que compra camisa, desde aquele mais poderoso que tem um camarote na arena, mas desde aquele que sai lá do interior, vem no Havan, traz às vezes um filho para ver o jogo, realizar o sonho, chorar no Mineirão, quantas crianças a gente já viu se emocionando. Eu acho que esse atleticano está feliz, esse atleticano está dando valor aos títulos conquistados, ao esforço que está sendo feito, e eu acho que nós vamos colher muitos frutos da agora para frente. Quanto tempo que a gente não tinha um time tão competitivo durante tanto tempo? A gente está vendo isso. O Atlético está longe de ser campeão brasileiro esse ano, já saímos da Copa do Brasil, saímos da Libertadores, mas time duro. Ganhamos de São Paulo no Morumbi, empatamos com o Palmeiras, todo poderoso lá no Allianz Parque. Então eu acho que a gente tem que ver essas coisas boas. Então eu acredito muito no Atlético, que nós vamos ter muitos títulos ainda. Mário Henrique Caixa, obrigado, né, Mamete? Uma honra receber um homem aqui. Sem falar, meu colega de trabalho tem essa honra de conviver. Agora a gente não pode terminar de outra forma que o Caixa narrando um gol. Vou fazer a sugestão do Paulinho, Galo campeão brasileiro. Aonde? Gol do Bolivar, o canal do... Eu vou fazer uma mescla aqui então. Vamos fazer o... Tá, vamos pôr o Bolivar no gol também. Vamos pôr... Pode deixar que eu vou ajeitar. E atenção, torcedor do Brasil, lá vai o Galão da Massa para o campo de ataque, tá todo mundo esperando o gol do Galão da Massa. É Libertadores, é Mineirão, o Galo ainda precisa de um gol para ir para a prorrogação, para o grande título da Copa Libertadores. Lá vai para o campo de ataque, a bola ali pelo setor esquerdo, Reinaldo domina a bola e vai fazendo a abertura para Bolivar lá na ponta esquerda. Ele tabela com o Paulinho, entrada grande área, tabelou com o Hulk, devolveu para o Paulinho. Olha o cruzamento da grande área, Léo Silva caiu, ele queria pênalti, o juizão mandou seguir, Mamed pegou na direita, rolou pro Bernardo, vai cruzar na área, Léo Silva de cabeça, Caixa! Caixa! Gol do Galão da Massa, aos 43 minutos da etapa complementar. Oh, meu Deus! Por que tem que ser tão sofrido assim? Meu Deus do céu! Viva o canal do Bolivar aí, boa sorte, meu amigo. Marão. Obrigado, Marão. Mamed. Saúde. Tamo junto. Obrigado, Marão. Obrigado, senhor. Aí, ó. Obrigado, Mamed. E viva o Galo! E viva o Galo, sério.